Olá! No Justiça Legal de hoje, confira como foi a 4ª Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que destacou as ações benéficas e inovadoras ao Judiciário e reuniu magistrados e os servidores responsáveis por essas ações. Mostramos também a 4ª reportagem da Mostra de Boas Práticas do Judiciário, que refere-se à conciliação e mediação virtual e veio da comarca de Jaraguá do Sul. No quadro Entrevista, a juíza Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer fala sobre a cultura do estupro. E começamos com a cobertura do seminário alusivo aos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teve uma programação especial, onde juristas, escritores e jornalistas fizeram uma análise sobre a história do direito no Brasil. A programação especial que marcou o aniversário dos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina iniciou com a saudação do presidente da instituição, desembargador Torres Marques. O evento que hoje nos reúne, mais que um seminário, abre as celebrações dos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Que é um evento sociocultural que, ao mesmo tempo, faz essa aproximação entre o passado, o presente e o futuro. Autoridades municipais e estaduais, além de integrantes do Poder Judiciário, prestigiaram o evento, que abordou o tema do antigo regime ao século XX, novas perspectivas da história do direito no Brasil. Eu parabenizo a presidência do Tribunal de Justiça, porque foi muito feliz em escolher um tema que não é tão árido quanto o tema eminentemente jurídico, mas incluindo o passado, o presente, o futuro e a mídia. É um momento muito importante celebrar, né, essa instituição que participa de Santa Catarina, um dos judiciários mais eficientes, mais respeitados do Brasil e que orgulha muito os catarinenses. A conferência de abertura foi ministrada por Antônio Manuel Espanha, considerado pelos estudiosos um dos mais destacados historiadores do direito no mundo. Autor de dezenas de obras sobre o assunto, o historiador português falou sobre o direito penal no antigo regime. E o que eu quis aqui fazer foi trazer uma imagem um pouco contrastante daquilo que normalmente é dito acerca do direito penal mais antigo, que é apresentado como um direito muito violento, cruel. E realmente, pontualmente era, só que como era muito pouco aplicado, na generalidade dos casos o que se aplicava eram meios não violentos de controle da sociedade, através da igreja, da religião, dos bons costumes, da vizinhança e não aquelas penas aparatosas do direito oficial. Na sequência, a programação seguiu com palestras e painéis de conferencistas renomados, que abordaram temas como o constitucionalismo no país, a posse até o advento do Código Civil de 1916 e as instituições jurídicas catarinenses no contexto histórico nacional. Nós temos pessoas que trabalham com a história do direito no Brasil, que é uma área que tem sido redescoberta nos últimos anos. E, particularmente, também é importante essa comemoração dos 125 anos, porque significa lembrar a criação de um tribunal num outro momento da história do Brasil. O tribunal foi criado em 1891, justamente no momento em que se passa do Império Unitário para a República Federativa. E por isso que foi criado um tribunal em Santa Catarina. Do ponto de vista histórico, como é que esses dois institutos absolutamente fundamentais do direito, posse e propriedade, foram pensados e foram desenvolvidos no Brasil do século XIX e início do século XX? Esses dois institutos ainda guardam muito do desenvolvimento histórico desse período. Que o Poder Judiciário, seja por sua atuação, seja por seus personagens, juízes, desembargadores ou técnicos, né, tem sido protagonista importante e como referência em Santa Catarina e no Brasil em inúmeros setores, inúmeras atividades. E começo lá atrás, no século passado, com o grande desembargador, juiz, José Arthur Boatê, que é o maior intelectual da história de Santa Catarina e uma das maiores referências intelectuais, né, em toda a história do Brasil. Os debates do seminário encerraram com uma mesa redonda sobre os processos jurídicos na vida de Getúlio Vargas, um importante personagem da história política brasileira.
Cara, a história é um processo, né? A história não é uma matéria aprisionada dentro da sala de aula. A história é um processo orgânico que explica de onde a gente veio e aponta para onde a gente vai, né? Então, um povo que não é realmente vinculado diretamente à sua história acaba ficando meio à deriva. Uma data como essa, 125 anos da história do tribunal, nada mais do que um evento de cunho científico para resgatar exatamente essa história, não só do próprio tribunal, mas do trabalho que nós executamos, a formação do direito, a interpretação do direito no correr da história. Nós só teremos uma interpretação, uma aplicação correta do direito se nós entendermos a história. Aprimorar seus modelos de gestão, evitar a burocracia e potencializar os recursos já existentes. Essas foram algumas das premissas dos serviços e ações que participaram da 4ª Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que aconteceu no mês de outubro, em alusão aos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As 6 práticas selecionadas para a 4ª Mostra das Boas Práticas no Judiciário Catarinense foram apresentadas ao público durante o 2º dia de eventos alusivos aos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Foi a ideia de concentrar a premiação das melhores práticas, inovação, qualidade, criatividade dos nossos servidores e juízes. O fundamental é reconhecer os servidores, reconhecer os magistrados que se especializaram em alguma área do conhecimento e redundar uma eficiência maior. Essa é uma programação da Academia Judicial, com apoio da Presidência, no sentido de melhorar as práticas e o atendimento à jurisdição. O presidente da Corte Estadual e outros magistrados prestigiaram o evento e, juntamente com o desembargador Carlos Adilson Silva, saudaram a todos os participantes pelas práticas inovadoras. A Mostra das Boas Práticas do Judiciário Catarinense, iniciada em 2010, é um importante instrumento para identificar e disseminar práticas bem-sucedidas na Justiça Catarinense. O expressivo número de processos tramitando em Santa Catarina e nos demais tribunais do país enseja a prática de questões inovadoras que auxiliem os magistrados e servidores à entrega de uma prestação judicial mais célere, justa e efetiva. A edição de 2016 da mostra, que seleciona práticas bem-sucedidas nas comarcas e também no tribunal, contou com uma comissão avaliadora, que desde meados de maio selecionou e qualificou os trabalhos inscritos. Na avaliação e no julgamento das práticas inscritas, foram levados em consideração alguns critérios, como a contribuição da prática, a relevância da prática para o Poder Judiciário catarinense, o caráter inovador e o potencial de difusão. As 6 práticas que foram selecionadas, elas serão premiadas com um curso ou uma capacitação fora do Estado e que vai ser selecionado pela Academia Judicial aqui do Tribunal. Uma a uma, as práticas foram sendo detalhadas pelos idealizadores ou representantes, por meio de apresentações orais com suporte de comunicação visual. Foram elas: advertência qualificada, conciliação e mediação virtual, conciliação nas declaratórias de paternidade, digitalizar já, modelo de gestão e teletrabalho. No Estado foram selecionadas diversas práticas que se destinam a viabilizar com maior qualidade o serviço jurisdicional, a nossa atividade fim. E tenho muito orgulho de poder demonstrar o que Itajaí tem feito para aprimorar o trabalho desenvolvido na 2ª Vara Criminal. Poder compartilhar um pouquinho do que está dando certo na nossa comarca e aprender também junto com as demais práticas, né, o que a gente pode implantar, né, na nossa unidade também. É muito bom. Esperamos que outras comarcas venham incorporar esse trabalho, porque nós não estamos falando só de processos, estamos falando de vidas, né, de crianças, de adolescentes, e o custo e benefício ele é muito maior tanto para o judiciário como para a própria sociedade, quando você consegue, antes de entrar com o processo, realmente trabalhar uma conciliação, uma mediação. Estar aqui em nome dos colegas, em nome dos amigos da comarca, que trabalharam junto, né, comigo no desenvolvimento desse projeto, que realmente deu bastante certo para nós. É um prazer muito grande, é gratificante ter a oportunidade de participar de um projeto como esse. Só pelo fato de vir aqui
apresentar já é gratificante, é uma forma de ajudar a administrar melhor a justiça do nosso Estado e também valorizar mais os servidores e magistrados do Tribunal de Justiça. É algo maravilhoso, né? Poder estar nesse momento fazendo uma história dentro do Judiciário, né? E o teletrabalho hoje está nesse nível, graças ao apoio da presidência, do nosso diretor de gestão de pessoas e também principalmente pela maravilhosa equipe que trabalha com a gente. Ao final das explanações, o escritor Eduardo Bueno encerrou o evento com uma palestra citando alguns pontos da história do Brasil. Falou também sobre processos de Santa Catarina e ainda fez referências a obras de autoria própria, que se basearam no direito e na história para a composição. O judiciário e a sociedade brasileira e a história brasileira são relativamente facilmente aperfeiçoáveis, né? Depende de umas calibragens que devem também partir de nós próprios, da sociedade civil. Eu acho que foi uma decisão muito acertada do presidente Torres Marques em combinar esses dois eventos, quer dizer, esse seminário sobre história do direito, que foi um seminário internacional, e esse debate de hoje sobre as boas práticas, porque isso mostra, quer dizer, como a teoria, a história se conecta com a realidade cotidiana da gente. E como uma grande corte, uma grande instituição é capaz de fazer essa comunicação entre a teoria e o cotidiano e a prática, trazendo um retorno eficiente para a comunidade e para a sociedade, que eu acho que não são apenas relevantes para a realidade do povo de Santa Catarina e do mundo judiciário de Santa Catarina, mas servem como modelo para o Brasil inteiro. Utilizar dos meios virtuais para realizar conciliações e mediações foi a maneira encontrada pela comarca de Jaraguá do Sul para reduzir custos e acelerar os processos. A ideia deu tão certo que fez parte da 4ª Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que a repórter Gabriela Halpe e o cinegrafista Rodrigo Quequé foram conferir. Olha só. Desde o início de 2016, quem procura a justiça para resolver conflitos em Jaraguá do Sul conta com uma nova forma de realizar audiências de conciliação. Graças a um projeto pioneiro e inovador no estado, os cidadãos podem optar a se conciliarem, além das sessões presenciais, por meio virtual. Nós fazemos a conciliação virtual em 2 ocasiões, quando todas as partes concordam e solicitam que seja feita dessa forma, ou mesmo quando uma das partes ou o advogado está impossibilitado de comparecer ao ato. Por exemplo, um processo para uma audiência presencial, se tiver que remarcar, hoje vai para março do ano que vem, então são o quê? 4, 5 meses, enquanto que numa conciliação virtual, se quiser, a gente tem para a semana que vem. Então, e isso possibilita que o conciliador da sua própria casa, ou então as partes no compromisso que estiverem, possam resolver aquela questão, aquele ato processual de forma satisfatória. Quem atua como mediador revela que a conciliação online é uma opção ao jurisdicionado que busca diminuir distância e tempo do processo, ter mais facilidade e acesso à informação e ainda reduzir custos. A conciliação ela vem para isso, para aproximar as partes, não somente para resolver uma lide, né? E a conciliação virtual, ela nos proporciona isso, um tempo melhor para se trabalhar com as partes, né? E isso leva à calmaria e à resolução da lide de uma forma mais branda. Outro aspecto é que não existe uma possibilidade tão restrita de tempo quanto a audiência presencial, porque ela pode ser prorrogada por mais tempo, ela pode ser determinada por mais horas, né? Um dos aspectos que eu vejo que, de repente, ainda precisa ser trabalhado é a questão dos advogados que já estão há mais tempo na área, têm um pouco de receio de trabalhar com esses aplicativos mais modernos. A advogada Ariane concorda e diz que as conciliações via aplicativos e computadores ainda não são consenso entre os clientes dela, mas acredita que a prática tende a crescer à medida que as pessoas vão conhecendo e confiando na legitimidade do procedimento. No início há uma certa resistência, porque é algo novo, mas a tecnologia até aí todos têm acesso. Então, a partir do momento que o próprio advogado passa para o cliente essa segurança, dizendo que é algo que vem do tribunal e que
podem confiar, eles acabam aceitando no decorrer do tempo. Responsável pelo Juizado Especial Civil da comarca de Jaraguá, o magistrado Edenildo da Silva pensa que essa é mais uma maneira de desburocratizar o judiciário. Eu vejo como um avanço do Poder Judiciário aproveitando os recursos tecnológicos para poder auxiliar o jurisdicionado. Nós estamos ainda timidamente, eu poderia dizer, mas queremos avançar com relação ao número de processos realizados de forma virtual. Para o juiz Marlon Negri, da primeira vara civil da mesma comarca, não é possível ignorar o avanço da tecnologia. Por isso, utilizar plataformas digitais que auxiliam e beneficiam o trabalho da justiça, respeitando os princípios legais, é mais um caminho onde o fim deve ser a pacificação social. Nós devemos buscar incessantemente novas tecnologias, novos recursos que deem mais agilidade, otimizem os fluxos de trabalho do Poder Judiciário. É um caminho inevitável, né, e não podemos fechar os olhos para novas tecnologias que têm surgido. Isso é o futuro, será a realidade. Assim, eu não vejo de outra forma pela quantidade de audiências que nós teremos. Hoje o novo CPC ele prevê audiência em todos os processos, a preliminar, e não teríamos estrutura física se não for dessa forma. Então é uma forma que irá facilitar bastante. No próximo bloco, o quadro Entrevista traz a juíza Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer, que fala sobre a cultura do estupro e o que o Estado está fazendo para amenizar os danos às vítimas. Voltamos logo após o intervalo. Até já! No quadro Entrevista de hoje, eu converso com a juíza de Direito de 2º grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer, que vai falar sobre um assunto bastante delicado e também polêmico no país, que é a cultura do estupro. Juíza Cíntia, como podemos definir a chamada cultura do estupro? Bem, esse termo vem sendo utilizado justamente para demonstrar que a vítima, ao invés de ser a própria vítima, ela se torna culpada em razão da maneira como ela se veste, da maneira como ela se porta. Ou seja, dentro de uma sociedade bastante machista, se retira o fato do homem ter agredido, estuprado uma mulher, invertendo a posição em razão da forma como ela se portou. Uma pesquisa recente divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que 1 entre cada 3 brasileiros acha que se uma mulher estiver usando roupas provocativas, ela não pode reclamar caso seja estuprada. Isso tem a ver com a cultura machista que existe no Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento em que você vai delimitar que tipo de roupa uma mulher tem que utilizar para não ser abusada sexualmente, para não ser vista como um objeto, você está entrando, obviamente, num mundo puramente machista, onde que ele vai definir se aquela forma de se vestir ou se portar é uma forma adequada para a mulher ou não. Enquanto que nós, todos seres humanos, temos a liberdade de nos vestirmos e de nos portarmos da forma que nós quisermos, sem que com isso se provoque qualquer tipo de mudança de comportamento em alguém. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, ou seja, enquanto estamos conversando, uma de nós está passando por essa situação.
O que a senhora acha que pode ser feito para tentar se evitar isso? Eu acredito que isso já é uma situação de muito tempo e que só está se tornando pública porque as mulheres começaram a denunciar mais recentemente, sair um pouco daquele âmbito doméstico ou do medo de ser julgadas, da própria vergonha, para poder definir e mostrar que isso não poderia mais voltar a acontecer nem com elas e nem com outras mulheres. Então, como se tornou, os números começaram a mostrar que a situação é alarmante, se começou a falar no assunto, se começou a tentar mostrar à sociedade que alguma coisa está errada, que nós precisamos mudar, que há necessidade de se impor um respeito em relação a todas as pessoas, porque isso se vê na prática com muita frequência. Para quem trabalha no crime, isso é uma realidade, infelizmente, que se encontra a cada semana que nós enfrentamos julgamentos. Existem políticas públicas hoje para tentar se evitar esse tipo de violência contra a mulher? Infelizmente, a gente ainda está começando, a gente está pensando, está numa fase muito inicial a respeito deste assunto. O poder público ainda não criou mecanismos para atender as vítimas da forma como elas deveriam ser atendidas. Então, hoje você sofre, e ainda tenho impressão que os números são muito maiores do que esse, ainda há uma subnotificação, em razão de que há sim um julgamento por parte de toda a sociedade, inclusive a mulher, quando vai à delegacia prestar o queixa do que ocorreu, fazer o seu boletim de ocorrência. Então, isso até impede que muitas mulheres procurem o poder público porque não querem se expor. E quando, na realidade, são vítimas e precisariam de um tratamento específico. Além de se punir o agressor, olhar para elas o trauma que isso vai gerar na vida de cada uma. Dizem que a violência contra a mulher começa já na infância. A senhora concorda com essa afirmação? Eu acredito que a violência familiar, não só com a mulher, mas com o homem também, ela começa assim na infância. Os pais, naquela ânsia de tentarem educar, de tentarem fazer com que os filhos sejam da forma como eles querem que sejam, eles praticam violências que acabam levando o indivíduo a provocar isso no futuro. Não é? Também na escola, também em todos os ambientes em que se vive. A violência ainda permeia a nossa sociedade. Muitas pessoas, no afã de querer justificar o estupro, acabam dizendo que se trata de uma doença, como seria o caso da pedofilia. Mas perante a justiça, como é que isso é tratado? Para o direito, o abuso sexual, mesmo a pedofilia, que pode ter esse viés assim, de cunho de saúde mental e ingressar nas parafilias, mesmo assim, para nós isso não tem uma relevância, porque todas as pessoas, muito embora possam ter esse desvio, possam ter qualquer tipo de insanidade em relação a essa situação, para nós, no direito, eles são imputáveis, eles sabem o que estão fazendo, eles têm capacidade de entender o que está sendo feito e o caráter criminoso daquela conduta. Então, pouco nos altera a condição do cidadão que praticou aquele abuso, a não ser que nos autos venha algum tipo de documento, de algum tipo de perícia, comprovando que aquele cidadão realmente tem problemas mentais, mas não pelo fato dele ter praticado aquele crime, e sim por outras situações da própria vida dele. E já que estamos falando de infância, 93% dos estupradores de crianças e adolescentes de até 13 anos são homens e geralmente conhecem as vítimas. A senhora acha que isso tem a ver com aquele pensamento de que mulheres e crianças ainda são propriedade dos homens? Acredito que sim, eu acho que há ainda um reflexo dessa cultura, de toda essa mudança histórica que a gente vem presenciando, que a gente vem estudando, mas eu acho que tem muito presente isso. Assim, a gente percebe muito em alguns locais, muito forte essa ideia de que o
a mulher, o filho, a filha é propriedade daquele pai e que ele tem o direito de ser o primeiro homem daquela menina, como se aquilo fosse uma coisa natural, como se naquela cultura aquilo fosse natural. E realmente não se pode negar que a grande quantidade de abusos sexuais ocorrem com pessoas que são próximas à vítima, principalmente quando envolve criança e adolescente, porque normalmente o que se vê é aquela pessoa que primeiro acaba atraindo a vítima pela confiança, pelo carinho, pelo afeto, depois começa a oferecer presentes e logo em seguida alcança aquilo que efetivamente estava querendo. O caso da adolescente que foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro acendeu uma luz e parece que todo mundo começou a se preocupar com o assunto. Mas o que a gente pôde ver é que muitas pessoas, inclusive mulheres, achavam que a adolescente deu motivos para que isso acontecesse. Como é que a senhora enxerga o fato de as mulheres também serem machistas? Essa moça em que ocorreu esse fato no Rio de Janeiro é mais um exemplo de quanto as mulheres são julgadas tanto no âmbito familiar, na sociedade, no próprio âmbito policial. Ninguém, me parece, se preocupa com o trauma que essa menina e com tudo que o que aconteceu com ela e com tudo que ainda vai gerar toda essa sucessão de abusos. Me preocupa essa ideia de que a menina merecia ou a menina pediu para que isso acontecesse. Evidentemente que nós não podemos de forma nenhuma julgar as atitudes da vítima, se ela estava na casa de alguém, se ela estava sozinha ou se ela estava... Isso é problema pessoal dela e nada disso serviria como pretexto para que fosse abusada por um ou por mais pessoas. O medo de ser violentada pode ser considerado um dos maiores medos femininos? Eu acredito que está dentre os maiores medos das mulheres, porque realmente você, com essas pesquisas que estão sendo divulgadas, essas informações a que as mulheres estão tendo acesso ultimamente, a gente verifica que isso é muito frequente. Nós temos muito medo de que isso possa vir a acontecer com você. Você está caminhando na rua de noite, certamente você vai olhar para trás para ver se não vem vindo alguém próximo, um homem, e já passa pela sua cabeça que isso talvez possa acontecer. Então é uma coisa que preocupa tanto a nós mulheres, quanto as crianças, quanto os nossos filhos, quanto as adolescentes, enfim, todos aqueles que estão ali no convívio social. A senhora é integrante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização na condição de coordenadora estadual da Justiça Criminal e Violência Doméstica e Familiar. O que vem sendo feito no Estado em relação a esse tipo de violência contra a mulher? Olha, nós estamos agora trabalhando junto com o Poder Público, junto com a Secretaria de Segurança Pública, para se fazer um protocolo específico que seja utilizado em todas as unidades policiais, da forma como a forma como os policiais vão agir em caso de estupro, justamente para se evitar que cada lugar seja de uma maneira e que a mulher seja julgada. Estamos também procurando um jeito de conseguirmos diminuir um pouco o dano daquela vítima, daquela mulher, daquela criança, que precisa se submeter a vários interrogatórios, a vários depoimentos e reviver toda aquela situação inúmeras vezes. E entre outras situações, para que não vai se apagar, nem vai se impedir que a mulher vai melhorar a situação, mas vai se, pelo menos, tentar minimizar o prejuízo, minimizar os danos ocorridos. Juíza Cíntia, muito obrigada pela sua entrevista e por alguns esclarecimentos relacionados a esse assunto. Obrigada também. E o Justiça Legal dessa semana vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!